Fala galera, aqui é o professor Nilo Júnior e nesse período de quarentena, galerinha, não podemos deixar de nossas aulas, né? Então vamos lá, a aulinha de hoje, voltada pra você, aluno do meu primeirão do coração, aulinha sobre narrativa, tranquilo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é uma narrativa? Lembra ainda das aulas passadas que nós falamos sobre os gêneros textuais e falamos que a narrativa é uma sequenciação de fatos. Beleza, coisa linda. Então, lembra aí, toda vez que eu for falar de narração, eu estou contando uma sequência de fatos, beleza? E que essa narração ela pode acontecer de duas formas, uma não fictícia e a forma fictícia, beleza? Então, preste atenção, quando eu falo desse elemento não ficcional ou não fictício, é porque o foco dele está a retratar a realidade. Tranquilo. Professor, então eu posso cobrar aqui dentro da narrativa não fictícia gêneros como uma crônica jornalística? Pode, cara, pode sim, show de bola. E quando nós falamos do elemento ficcional, é que se constrói um mundo imaginário, se constrói uma ideia de, vamos dizer assim, de uma perfeição. Ou então, como é um mundo imaginário, não precisa ser tão perfeito, idealizado, mas se constrói essa ideia do que não é real. Tranquilo? Então vamos lá. Falo de narração, elementos que vão ser uma sequenciação de fatos que podem ser reais ou imaginários ou fictícios, beleza? Mas lembrando sempre que toda vez que eu for falar de narração, independente dela ser real, não ser real e assim por diante, ela vai ter suas principais características, que são os principais elementos da narração. Que elementos são esses? Vamos lá. Pega o papel, pega a caneta e anota aí. Primeiro elemento, o narrador. Professor, o narrador o narrador. Quem conta essa história? Como se conta essa história? Para que se conta esses fatos sequenciados? Então, o primeiro elemento eu tenho que ter um narrador. Além do narrador, nós teremos que ter o enredo, que é sobre aquilo que o narrador vai falar. Massa, tranquilo. Então eu tenho o narrador que vai falar sobre algo, o enredo que é esse algo. Além desse enredo eu tenho que ter alguns elementos que estão dentro dele, como por exemplo, espaço. Como assim o espaço? Onde vai acontecer toda a narrativa, o tempo em que está inserido, é só tempo, pega relógio, é quase isso, meu filho. O tempo onde a narração estará inserida, se vai estar no presente, se vai estar no futuro, vai estar no passado. Lembrando que se eu falo de uma narrativa real, eu tenho que identificar qual momento ela foi escrita, até para conseguir contextualizá-la e para também fazer uma análise mais crítica daquele momento, beleza? Então o tempo é importante a se descrever dentro da narrativa e também nós temos as personagens. Eu sou porque as personagens. Não esqueçam que toda personagem, quando se fala personagem, é uma palavra feminina, substantivo feminino. Então não é os personagens, é as personagens. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Como é que acontece a narrativa, professor? Nós vamos ter da seguinte forma. Nós teremos uma situação inicial. Isa, o nome já está dizendo o que vai ser essa situação inicial. Vai ser o começo da história. Primeiro parágrafo, os primeiros parágrafos com uma narrativa, como por exemplo um romance. Nos primeiros parágrafos nós teremos, ou capítulos se for romance, né? Nós teremos a apresentação. Apresentação de quê? Do espaço, apresentação do narrador, apresentação das personagens e assim por diante. Então toda vez que eu falo da situação inicial, são essas apresentações. Logo após, nós teremos o desenvolvimento. Onde é e o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento, meu povo, é quando o enredo ele vai começar a ganhar corpo, a ganhar forma. Como assim? Nós teremos uma coisa chamada conflito. Professor, o que é conflito? O conflito é uma problematização, é uma ação que vai estar dentro da narrativa, beleza? Então nós temos um conflito. Nós vamos ter dentro desse conflito um questionamento, uma problemática que envolve as personagens, enfim, nós temos esse conflito. Professor, pode ser um conflito de cunho político? Pode ser um conflito de cunho psicológico, sim, uma não aceitação social? Pode sim, não tem problema algum. Se a gente for pegar uma fábula, por exemplo, a fábula mais conhecida aqui, eu acho que todo mundo já leu essa fábula, que é da lebre e da tartaruga, nós temos um conflito ali social. Visto que a tartaruga, né, ela sofre certos preconceitos por ser um animal lento, preguiçoso, né? Então,
traz dentro da personagem essas características muitas vezes inverídicas. Então, poderia ser um conflito que... Poderia, beleza? Além desse conflito, nós teremos a ação que vai ser desenvolvida, o que vai acontecer. Pegando o mesmo exemplo, é a competição entre a tartaruga e o coelho, e aí vai. Nós teremos o clímax, professor. O que é clímax, professor? É o momento mais impactante da história. É aquele momento onde o leitor ele espera atenciosamente por aquele momento da obra, hein? É, professor. Então, quando eu falo de clímax, é o momento mais esperado, é o momento mais desejado da obra, é onde vai se, vamos dizer assim, é o momento ápico, né? Ou seja, é a ápice da narrativa, beleza? Aquele momento você fala assim, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que a tartaruga vai ganhar da lebre? O que será que vai acontecer? Então, quando eu falo de clímax, é esse momento, é esse questionamento do leitor. Por último, eu tenho um desfecho. O desfecho é a solução desse problema. É como esse problema ele vai ser finalizado. Ah, lembra, professor, que a tartaruga ganha da lebre. Então pronto, esse é o desfecho. É a vitória. E por último, meu povo, nós temos a situação final. Ou seja, é o último parágrafo. Professor, mas o último parágrafo vai ser o desenrolar, o desfecho da clímax? Pode ser, em algumas obras pode ser sim. Mas quando eu falo de situação final, pode ser mais ou menos não, mas pode ser a moral que a própria narrativa traz. Por exemplo, estou falando de uma fábula. Se eu falo de uma fábula, é característica dela, do gênero dela, ter uma moral explícita no texto. Então a situação final ou o último parágrafo, como vocês queiram ser chamado, vai ser a apresentação dessa moral. Beleza? Tranquilo? Só fica. Então, ó, o ciclo narrativo é situação inicial, apresentação dos personagens, vem pro desenvolvimento, pro conflito, pro clímax, pro desfecho, enfim, e por último eu tenho uma situação final que é o fechamento. Lembrou? Ó, só lembrar que é toda assim, ó. Toda vez que eu for falar de narrativa, ela vai ser um círculo. Uma bola tem início, meio e fim. Pronto, sempre acaba aí. Tranquilo? Massa? Então o ciclo da narrativa são só esses, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Supondo ainda sobre a ideia da narrativa, e o tio já falou para vocês, ela pode ser de ficção, uma narrativa ficcional, como é o caso dessa fábula que o tio contou pra ti, que sobre a tartaruga e a lebre, né? Coisa linda, professor. Então, ó, ficcional. Jamais a tartaruga vai estar lá de boa na floresta, aí vai chegar a lebre e fala: ei, compadre, vai bater um racha aqui, aí tu, quem chega primeiro? Não, jamais vai acontecer, isso é ficção. Então, fica no mundo imaginário. Beleza? E a narrativa não ficcional, que é que retrata a realidade. Pronto. Professor, o senhor deu lá no início falando um exemplo que era sobre as crônicas jornalísticas. Massa. Exemplo massa porque tem uma crônica que eu gosto muito, que apareceu durante um momento muito emblemático da população, da sociedade brasileira, que foi, talvez você lembre lá das aulas de UPA, de história e tudo mais, que é quando a gente fala sobre o plano real. E aí há um cronista chamado Rubens Alfonso, que esse Rubens Alfonso, que ele não era nem escritor, ele é só um jornalista, e ele escreve uma crônica como era o dia a dia das pessoas que estavam sobre o impacto da moeda antiga e a moeda nova. Beleza? Então é uma crônica falando sobre o cotidiano das pessoas, a realidade das pessoas. Como é que era ir ao mercado e comprar um quilo de batata e o preço. Então a crônica real ou não ficcional, ela retrata a realidade. Coisa linda, coisa fofa. Certo? Vamos lá. Então você pega da seguinte coisa. O que é interessante nós sabemos também. Anota aí, faz um traço lindo aí, um traço lindo no teu caderno. E aí separa de um lado, você coloca autor, no outro lado você coloca narrador. Professor, é a mesma pessoa? Não é. Quando eu falo de autor, falando do ser real, do cara que vai criar, que vai elaborar essa historinha para nós, certo? Então, autor, ele é totalmente diferente do narrador. O autor existe, verdade, ele é verídico. O narrador não. O narrador, ele pode ser uma criação fictícia do próprio autor. Se a gente for pegar aqui as obras machadianas, por exemplo, se a gente for pegar Memórias Póstumas das Cubas, nós teremos um narrador, certo? Esse narrador não é real. O Machado de Assis é real, mas o narrador não,
certo? Então há uma diferença grotesca entre autor e narrador, não se pode confundir isso. Se bem que lá no século XIX, quando se começou, agora vem a história, momento de história. Lá no século XIX, quando se teve início aos romances de folhetim aqui no Brasil, nós tivemos alguns autores que foram perseguidos. Sim, foram perseguidos pelo seu público leitor porque não concordavam com o final de uma obra, certo? Então, a galera não entendia direito o que era o autor, o que é o narrador. Não, são pessoas diferentes. Tranquilo? Vamos lá. O autor sempre responsável pela criação. É o processo criativo. É o ser real. Já o narrador não. O narrador é o ser imaginário. Ele vai dar voz a essa sequência narrativa. Tranquilo? Massa, passa adiante. Beleza? Faz essas anotações. E continuar em falar em narrador, nós temos alguns tipos de narradores. Quais são esses narradores? Nós temos o narrador observador e o narrador personagem. Vamos lá. Se eu estou falando de narrador personagem, o narrador ele faz parte da história. Ele vai estar atrelado ao que está acontecendo dentro da obra, certo? Então, muitas vezes, quando eu falo narrador personagem, ele faz parte da história e a história, o enredo da obra circula em torno dele. Então, uma das principais características de narrador personagem é simplesmente o narrador estar em primeira pessoa e contar sobre as coisas que estão ao seu redor. Tranquilo? Diferente do narrador observador. Narrador observador é aquele tio fofoqueiro que está lá, né? Toda rua, todo condomínio tem os fofoqueiros, que principalmente agora, em quarentena, que está todo mundo em casa, você também que está estudando. Exemplo, ó, nessa hora de noite aqui. Meu povo, você que está em casa, lindamente estudando, no seu condomínio, na sua rua, deve ter um fofoqueiro que está agora, nesse horário agora, na calçada vendo a vida do povo. É exatamente o que é o narrador observador. Ele não participa da história, ele só conta sobre a história. É o famoso fofoqueiro. E aí nós já temos uma característica diferente do narrador personagem. Ele não vai estar mais em primeira pessoa, e sim em terceira pessoa, bonitinho. Beleza? Só o filé. Professor, então narrador personagem participa da história. Narrador observador, ele só conta a história. Tranquilo. Só que ainda sobre o narrador observador, você tem que tomar atenção da seguinte fragmento. Seguintes partes. Primeiro, eu posso ter um narrador observador que ele pode estar sabendo de tudo, e eu posso ter um narrador observador que está em todos os espaços. Que aí nós temos a ideia do narrador observador onisciente e onipresente. Se eu falo do narrador onisciente, ele sabe o que está acontecendo dentro da cabeça da personagem. Então, ou seja, a personagem ela bolou um plano na cabeça dela, ela não falou para ninguém. O narrador sabe. Tranquilo? O narrador sabe porque ele está em todos os lugares, até nos momentos mais íntimos. Ui! E por último, nós temos o narrador onipresente. Olha lá, onipresente. Ele não só sabe de tudo, como é onisciente. O onipresente ele está em todos os lugares. Então, por exemplo, está agora, você assiste nessa aula, mas em casa, o narrador está contando a sua batalha para aprender esse conteúdo. E ao mesmo tempo ele vai estar na casa lá daquele colega que vai estar jogando videogame uma hora dessa que merece um cascudo. Sim, merece um cascudo, certo? Então vamos lá. Se eu falo narrador onisciente, ele sabe de tudo. Se eu falo de um narrador onipresente, ele está em todos os lugares. Ele sabe o que acontece em todos os lugares. Beleza? Tranquilo? Então essas são as principais características dos narradores. Mas o narrador ele vai ter uma voz. Ah, professor, essa voz do narrador vai ser uma voz assim tão eloquente quanto essa? Não. O narrador ele pode ter 3 tipos de vozes, que é o discurso. E ele pode ter o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Quando eu falo de discurso direto e um discurso indireto, tem uma diferença grande. Como assim, professor? Quando eu falo de discurso direto, a voz da personagem ela vai ser dita, ela vai ser reproduzida, certo? Como assim? Eu digo da seguinte forma: Leopoldo saiu mais cedo da aula e ao chegar em casa ele encontrou sua mãe e disse: "Ai, mãe, hoje a aula acabou mais cedo." Pronto. O Leopoldo ele tá falando, então é um discurso direto. Pronto, massa. Como é que seria o discurso indireto? O discurso indireto já é diferente. O narrador fala pelo Leopoldo. Leopoldo chegou mais cedo em casa, encontrou a sua mãe na cozinha, então conversou com ela e tirou a seguinte dúvida: "Mãe, a aula acabou mais cedo, por isso estou aqui." Pronto, ó. O narrador fala por Leopoldo. Leopoldo não precisa falar nada, porque o próprio narrador fala por ele. Beleza?
E professor, e quando é esse discurso indireto livre ou indireto intercalado? O que é que vai acontecer? O direto livre ou intercalado, ele vai ficar toda hora trocando. Ele pode ser considerado direto livre e indireto. Entendeu? Não? Vamos lá. Se eu falo do indireto livre, o autor ou o narrador, no caso aqui, eu vou ficar alterando essa questão. Eu posso falar pelo meu personagem, como eu também posso dar voz a ele. Eu não vou me preocupar com isso, certo? Tá livre, o discurso tá livre para ser feito da forma como quiser. Tranquilo? Só o filé, massa. Então essas são as vozes do discurso. Beleza? Agora anota também. Anote o número. Anote aí. Primeira coisa. Toda narrativa tem a sua estrutura dessa forma. Primeiro elemento, foco narrativo. Segundo elemento, o enredo. Terceiro elemento, as personagens. O quarto, o espaço. E o quinto, o tempo. Sempre tem essas? Sempre tem essas. O foco narrativo é como se dá a narração. O enredo é o que se fala da narrativa. As personagens são quem farão essas ações. O espaço é onde acontece. E o tempo é quando. Então anote aí, anota, dá uma pausa no vídeo e anota. Foco narrativo, como se acontece. Enredo narrativo, o que acontece. Personagem, quem faz acontecer. Espaço, onde acontece essa cena. E o tempo é quando acontece. Vê essa forma, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Professor, a gente já falou sobre o narrador. Falamos. Agora falaremos também sobre as personagens. E lembrar que toda vez que tiver personagem, nós temos personagem principal. Teremos a personagem protagonista. Teremos a personagem antagonista. E teremos os personagens secundários. Pega aqui. Quando eu falo de elementos ou personagens principais, é aqueles que a história vão se desenvolver entre eles. Professor, se aquele que a história vai se desenvolver entre eles, acontece da seguinte forma: eles são sempre na narrativa. Então, personagem principal são as personagens que vão viver aquele embate narrativo. Tranquilo? Se eu pego, por exemplo, a mesma fábula que o tio contou há pouco, sobre a lebre e o coelho, quem são as personagens principais que giram em torno da narrativa? A lebre e o coelho, beleza, tranquilo. Mas só que dentro dessas personagens principais nós teremos o protagonista e o antagonista. O que são isso? Toda vez que eu falo de protagonista, é o principal dos principais. Ou seja, é aquele indivíduo bonzinho que a narrativa vai falar sobre ele direto. E quando eu falo de antagonista, é quem quer impedir que esse protagonista, esse bonzinho, se dê bem na história. Então nós temos na lebre e na tartaruga aí, nós temos a personagem protagonista, a lebre. Desculpa, a tartaruga, que ela é boazinha, legalzinha, tá de boa lá na floresta, só curtindo o som. De repente chega um antagonista que é quem? O coelho, todo bichão, marreteima, tu corre nada, daí pronto, é essa a diferença. Tranquilo? Massa? E professor, o que é que são personagens secundários? É aqueles personagens que não tomam tanta parte da obra. Na nossa sala de aula a gente contou sobre um conto muito massa, que é a Moura Torta. Então lembra, se eu falo da Moura Torta, lembra que tem a senhorinha que dava o saco de laranja pro príncipe. Lembra também que havia o dono da taberna, havia a galera que estava na taberna também ali, bebendo. Pronto, todos esses elementos são secundários. Eles são importantes para a história? São. Mas se eu tiro um ou outro, não vai fazer tanta diferença, tá? Não tem tanta importância. Esses são os elementos principais. Vamos lá. O espaço agora. Quando eu falo de espaço, é onde acontece de fato a obra. Onde se passa. E aí eu tenho a relação própria do sentido geográfico. É a geografia do espaço. Na obra Moura Torta, se passa num vilarejo, num castelo, numa floresta. Se eu pego um conto sobre essa fábula, a lebre e a tartaruga, se passa na floresta. Então o espaço geográfico que vai estar inserido é essa obra. E professor, esse espaço ele pode alterar? Pode. Perceba que lá na fábula da lebre e da tartaruga não altera, é sempre floresta. Mas se eu pego da Moura Torta, o conto que você viu em sala de aula, você vê que transmuda, que essa relação de castelo, depois vilarejo, depois floresta.
muda a relação. E até propriamente dentro do castelo, quando o príncipe está entrando na capela para se casar e ele anda pelo bosque, pelo jardim do castelo, as coisas têm uma relação diferente. Então a obra, propriamente o espaço da obra, ela pode alterar. Mas professor, eu sou falou de uma fábula. A fábula ela altera? Não, a fábula não altera. Um conto altera? Um conto altera. Talvez não. Devido à sua relação própria, devido à sua própria questão da densidade e da elaboração do texto. Lembrando sempre que todo esse espaço ele tem dois elementos. Quais são os dois elementos? O espaço social e o espaço psicológico. Espaço social e espaço psicológico. Vamos lá. O que seria esse espaço social? Se eu tenho um castelo, eu mostro que o rei e a rainha é da nobreza. Massa. O príncipe é nobre, é puro. Já para falar da moura torta, eu me relaciono, eu pego o espaço social da taberna. Taberna. Opa, professor, se fala de taberna é algo escuro, é algo sujo. Opa, olha só os elementos sociais trabalhando aqui. E o espaço psicológico, professor? O espaço psicológico, pessoal, pode ser propriamente relação da construção que esse elemento, esse espaço pode ter construído com a questão psicológica, não, mas psicodélica da obra. Caetano Veloso agora. Psicodélica, ou seja, é a relação própria do cenário com não mais a função social do elemento, mas a função sentimental, a função construída dentro das personagens. Tranquilo? Só isso, professor? Não, que ainda está faltando tempo. E quando a gente fala sobre o tempo, pessoal, é importante dividi-lo, porque o tempo ele pode acontecer de forma cronológica, ele pode acontecer de forma psicológica. Vamos lá. O que seria essa forma cronológica? É o ontem, o hoje e o amanhã. Ontem, hoje, amanhã. Ontem, hoje, amanhã. O que seria essa relação psicológica? Vamos lá. Lembra como é que a memória da gente funciona? Pronto. Às vezes você está tentando relembrar de algo que aconteceu há 5 anos. Mas você lembra do que aconteceu agora. Você fala, o que foi que eu comi ontem? Não sei. O que foi que eu comi hoje? Não sei. Mas eu lembro que eu comi, sei lá, há 1 ano. É uma questão psicológica. Talvez o almoço, a janta de ontem não lhe traz uma afetividade, mas aquela janta lá de 1 ano lhe trouxe um certo aspecto sentimental. Então a psicológica tem relação a isso. Quem adora brincar disso? Clarice Lispector. É só você ler um dos seus contos e uma das obras de Clarice, você vai encontrar essa questão psicológica. O personagem flutuando no tempo, o que era antes de ontem, depois há 5 anos, depois aconteceu hoje de manhã, enfim, ela flutua nesse tempo psicológico. Veio a memória, eu escrevo, beleza? E esse tempo ele pode acontecer de algumas formas. Eles podem acontecer através de antecipações ou aceleração. Como assim? Quando eu falo da antecipação, eu vou trazendo a questões próprias de flashbacks. Flashbacks. Como assim? São lampejos memoriais. Eu lembro de algumas coisas e jogo aqui na minha obra. Lembro de algumas coisas e jogo aqui na minha obra. Outra coisa, vou falar essa frase, nessa palavra, déjà vu. O que são déjà vus, professor? Não é a banda, pelo amor de Deus, Tecnobrega, não é. Déjà vu, meu povo, vai ser aquela questão memorial. Como assim? Você tá agora, por exemplo, assistindo essa aula, aí você tem um flash assim, de consciência que você já assistiu essa aula. Ixi, professor, que aconteceu há algum tempo. Então você acabou de ter um flashback. Desculpa, você acabou de ter um déjà vu. Você teve um relapso mental que lhe lembrou algo que você já viveu ou que você pensou que tinha vivido. Beleza? Então pode acontecer isso nas obras narrativas? Podem sim. Beleza? E a aceleração temporal dessa obra? É a manipulação que o narrador ele vai colocar dentro da obra. Então, por exemplo, ele pode adiantar em dias, em minutos, em meses, em anos a obra, porque não tem essa própria questão de hoje, ontem, amanhã. A necessidade dessa cronologicidade da obra. Ele pode esticar daqui a 5 anos. Passaram 5 anos até a volta do nosso herói. Pronto, essa é a relação de aceleração. Beleza? Tranquilo? Meu povo, então finalizamos por aqui nossa aulinha. Foi um prazer. O tio está morrendo de saudade de vocês. Até a próxima. Beijo!